pessoal! Meu nome é Luísa. Para quem ainda não me conhece, eu produzo conteúdo para vestibulandos lá no @30named no Instagram. Se você ainda não me acompanha, segue lá para pegar mais dicas. E a minha missão hoje aqui nesse vídeo é contar para vocês um pouco da minha experiência no SISU 2020. Eu fui aprovada no SISU 2020.1, aquele que acontece em janeiro, na UPE, Universidade de Pernambuco, lá em Recife. E no SISU 2, aquele que acontece no meio do ano, fui aprovada na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus de Macaé, que é onde eu vou cursar. Apenas para contextualizar aqui para vocês, eu sou do time Med 30, então medicina vai ser minha segunda graduação e eu fui aprovada com um ano de estudo, né? Em 2019 foi o ano que eu me preparei, fui aprovada já em 2020. E eu entrei nesse mundo, né, de retomada de estudos, de Enem e vestibular, sem saber absolutamente nada sobre SISU. Não sabia nem o que significava a sigla. Então foi um mundo muito novo e eu tive que correr bastante atrás para poder me familiarizar com tudo e conseguir fazer um bom SISU, que eu acho que é fundamental assim para o sucesso de um vestibulando de medicina. Inclusive, essa é a primeira dica que eu queria dar aqui e é a questão da proatividade, sabe? Sejam proativos, corram atrás das informações, pesquisem bastante, não fiquem esperando que chegue até vocês ou consumindo apenas informações prontas da internet, porque é o futuro da gente que está em jogo nesse SISU. É uma grande loteria, é uma grande aposta e se dá bem quem conhece muito bem as regras do jogo, quem faz uma excelente pesquisa de como funcionaram as edições passadas. E foi exatamente isso que eu fiz e eu vou contar direitinho para vocês como foi esse processo. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um caderninho que eu tinha em casa e comecei a pesquisar sobre todas as universidades que ofereciam vagas, né, para medicina e que eu tinha interesse em ir, eu tinha a possibilidade de ir. No meu caso eram bastante, então esse caderninho deu bastante trabalho. E o que eu fui pesquisando, né? Eu fui pesquisando nota de corte dos últimos anos, pesquisei quantas pessoas foram chamadas nas últimas listas de espera e fui anotando, fui compilando essas informações e deixando ali guardadinha enquanto esperava a nota. Então, essa é a minha segunda dica para vocês, sabe? Nesse momento de ansiedade, de esperar a nota, principalmente se você sabe que teve um desempenho bom, mas ainda não tem como ter certeza, né? Porque o jogo só acaba quando termina e tudo depende da TRI, da nota da redação, da nossa concorrência, enfim, a gente sabe disso. Mas isso é uma atividade que, com certeza, além de ajudar, né, nesse controle da ansiedade, vai ser de fundamental importância lá no SISU, que são só 4 dias de inscrição. A gente não tem tempo de pesquisar tudo com calma e com riqueza de detalhes, então é importante que isso seja feito antes. Depois disso, eu peguei essas informações desse caderninho e transformei em uma grande planilha do Excel, porque eu acho que a organização das ideias e das informações, ela ajuda muito no processo, na rapidez e na clareza da tomada de decisões. Então, eu peguei esse caderninho, coloquei todas as universidades, nota de corte, número de vagas que ofertava, isso a gente encontra no termo de adesão, tá? Os pesos de cada universidade, né, que elas adotam para cada área do conhecimento, para ver como isso ia refletir na minha nota. Tem como fazer uma formulazinha lá no Excel para calcular a sua média automaticamente. Eu também fiz isso. Posso depois ensinar para vocês em um outro momento. E foi isso. Construí essa grande planilha para me guiar e servir de instrumento para mim durante o SISU. E fiquei lá rezando para o meu corretor da redação. Quando saiu essa bendita dessa nota da redação, eu, assim, fiquei muito, muito feliz, porque eu sabia que estava dependendo dela e quando eu vi lá 960, caraca, eu acho que vai dar. Fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada, vibrei pra caramba. E aí eu peguei a minha planilha e coloquei minhas notas lá e aí ficou tudo vermelho. E eu, putz, e agora? Porque ela foi construída com base nas notas de corte do SISU 2019, né, que tinha sido o último SISU. E não estava dando para passar em nada. E aí eu comecei, né,
a ficar meio desesperada, bater aquele pânico, cara, será que não vai dar? Não é possível. E tentei manter a calma, comecei a ver a movimentação na internet, os comentários das outras pessoas, como é que tinha ido e tal, e acabei percebendo que, na verdade, a TRI da prova, né, do Enem 2019 tinha sido realmente inferior à do Enem 2018, então haveria, muito provavelmente, uma tendência de diminuição das notas de corte. Então, eu sabia realmente que tinha ali uma chance, mas não tinha certeza de nada e estava esperando o SISU começar, né? Quando abriram as inscrições, eu já aconselho você se inscrever logo no primeiro dia. Acho que quanto mais pessoas fizer isso, melhor para todo mundo, porque a gente começa a ter uma noção melhor de como tá, né, as notas de corte e a movimentação. E aí, poxa, eu fui lá e falei, cara, não tem nenhum parâmetro, então eu vou colocar aqui as duas universidades que eram minhas primeiras opções, as que eu queria ir, e pronto, coloquei a nota, deixei lá. E fiquei esperando o outro dia para poder ver como é que ia se comportar, né? Quando virou o segundo dia, eu já estava bem fora dessas duas opções dos sonhos, né? E então eu comecei a analisar todas as outras, peguei minha planilha e fui atualizando ela com as notas de corte de todas as universidades para ver onde é que eu tinha uma margem maior de pontuação e que eu tinha mais chance para começar a acompanhar ali a classificação. Mudei minhas opções e fiquei lá felizona, né? Tava acima do corte, tava bem. Quando virou, eu tava dentro, mas estava bem perto de ficar fora e resolvi mudar de novo, né? Na verdade não mudei, só inverti a ordem das opções, porque eu estava com uma margem de erro maior na segunda opção, que era a UPE e passou a ser minha primeira, né? E aí, quando virou, se não me engano, do terceiro para o quarto dia, foi quando aconteceu aquela loucura que quem está acompanhando aí já o SISU a partir de 2020 sabe, que foi de entrar a dupla classificação. Então, em um dia eu estava dentro, no outro dia eu já estava fora, bem fora, tipo, quase que o dobro das vagas já. E aí me bateu um desespero. Eu fiquei assim, caraca, o que aconteceu aqui? Foi um surto. Para o meu alívio, eu vi a movimentação nas redes sociais e o surto, assim, né, o desespero estava geral, tava ninguém entendendo, tipo, nada do que estava acontecendo. E aí eu conversei com meu esposo, que também estava dentro do SISU, e ele, coincidentemente, era primeiro colocado na primeira opção dele e também estava sendo classificado na segunda opção. E aí a gente comparou com o do dia anterior e a gente viu que isso não estava acontecendo. Então foi aí que a gente sacou que estava rolando mesmo essa dupla classificação e que esse era o grande mistério, né? E aí a gente começou junto, bater cabeça e tal, e a pensar como é que a gente ia fazer para se guiar dentro dessa nova realidade que a gente passou, na verdade, a estar vendado, né? Assim, meio que às cegas dentro da nossa classificação. Os dias foram passando, né? Para quem não se lembra, o SISU de janeiro de 2020, ele teve 6 dias de inscrições por conta do erro na nota do Enem que aconteceu naquele ano. E a minha classificação só ia descendo, mas ela passou a descer pouco. A grande descida foi nessa virada da dupla classificação. Depois ela começou a descer coisa de 2, 3 posições por dia, nada muito extravagante, era mais ou menos dentro do que eu esperava. E aí o que eu fiz nesse momento para tomar a decisão final do que eu ia sustentar até o final como minha inscrição no SISU? Eu pesquisei qual que era a variação média de nota de corte do primeiro até o último dia do SISU nas últimas edições. Eu pesquisei as listas de espera das opções que eu estava, né, o quanto elas rodavam e qual era o percentual desse número de pessoas chamadas em relação ao total de vagas na minha modalidade, que era ampla concorrência. Então, assim, eu fui catando tudo de informação que vocês podem imaginar
para poder sustentar ali a minha decisão. E aí no final, mesmo estando em 122 de 60 vagas para ampla concorrência, né, mais do que o dobro, eu tinha uma grande sensação de que ia dar certo, pelos meus cálculos, pelas minhas previsões, pelas minhas pesquisas. Eu não achava que seria aprovada na chamada regular, como eu fui. Eu achava que ficaria ali entre os primeiros da lista de espera, mas quando virou e saiu o resultado, eu fui aprovada na chamada regular em 59 de 60 vagas para ampla concorrência na Universidade de Pernambuco. Então, esse é o meu caso de sucesso do SISU 2020.1. No SISU 2020.2, para mim, já foi bem mais tranquilo por N motivos, né? Primeiro que eu já não tinha expectativa, porque eu já estava aprovada. Na verdade, inicialmente eu nem tinha intenção de trocar de universidade, até porque eu não achava que a minha nota em algum momento teria chance para a UFRJ, mas isso é papo para um outro vídeo. E também pelo fato de que a gente já sabia como o sistema estava funcionando com a dupla classificação desde o princípio, então isso era algo que a gente já estava colocando dentro das nossas previsões desde o primeiro dia. E também porque são menos universidades, é mais fácil de você acompanhar. Eu já tinha toda essa pesquisa prévia do SISUs, né, que eu já tinha feito para o SISU 1. E, inclusive, isso é uma coisa muito interessante. Os dois SISUs, né, as duas edições do SISUs, elas têm comportamentos diferentes, principalmente em relação à lista de espera. Então, é válido que a sua pesquisa seja feita com base na edição equivalente dos anos anteriores. Então, mesmo eu estando fora das vagas, já desde o primeiro dia, eu já estava fora das vagas na UFRJ, eu já tinha, assim, praticamente certeza de que seria chamada na lista de espera. Assim, na primeira lista de espera eu já tinha essa convicção de que ia dar certo. Então, foi um SISU bem mais tranquilo. Eu não fiquei ansiosa, não fiquei angustiada, como fiquei no SISU 1, né, que eu fui aprovada na UPE. Para vocês terem uma ideia, nesse SISU 2 eu também estava, né, no último dia, mais do que o dobro das vagas. Eu era 33 de 15 vagas para ampla concorrência na UFRJ de Macaé. E eu já contava que ficaria na lista de espera, não passaria na chamada regular. Quando saiu o resultado, eu fiquei em 22 de 15 vagas, né? Então eu meio que seria ali a sétima, mas quando houve a manifestação da lista de espera, eu ainda subi mais um pouco, eu fiquei em quinto. E quando foi chamada mesmo, né, quando foi a chamada da primeira lista de espera, eu era a quarta e chamaram 9 pessoas já na primeira lista de espera. Então, foi bem tranquila a minha aprovação, foi um SISU bem mais tranquilo para mim, apesar de eu também já estar fora das vagas desde o início e mais do que o dobro das vagas no último dia de SISU. Então, pessoal, era isso, né, que eu queria compartilhar com vocês. Fica aí o aprendizado, né, e a lição da gente realmente ser ativo nesse processo de SISU, da gente correr atrás, da gente pesquisar, da gente se interessar mesmo em fazer uma escolha consciente, da gente não apenas ir com a maré, não se guiar só em ponto de corte. A classificação faz muita diferença. Eu acredito que nesse próximo SISU deve se manter essa questão da dupla classificação, porque na época o Ministério da Educação não admitiu que fosse um erro, né? Alegou que foi uma mudança proposital no sistema. Então, acredito que a gente terá que lidar com isso ainda para frente. Mas agora que a gente sabe que isso existe, a gente já pode utilizar isso como ferramenta. E é isso. Desejo, né, um bom SISU a todos. Espero que a minha experiência e as minhas dicas tenham contribuído de alguma forma. É muito importante a gente ter em mente que o SISU ele não é só nota e ele não é sorte, ele é muito de estratégia. E eu tô aqui para ajudar vocês também nisso, no que eu puder, no que tiver ao meu alcance. Então, me procurem lá no Instagram, procurem a galera da mentoria também.
e a gente vai se ajudar e vai trazer o melhor conteúdo possível para contribuir nesse processo de vocês. Boa sorte a todos!